Muito bem, vamos para a nossa entrevista do dia hoje, falar sobre saúde, né? É sempre muito importante falar sobre saúde. E hoje a gente conversa com a ginecologista e oncologista, a doutora Yolanda Matias. Doutora, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos. O prazer é todo meu. Para a gente falar de um assunto tão importante que é o diagnóstico precoce da endometriose. A senhora poderia começar explicando para a gente o que é a endometriose? Ah, sim, pois não. A endometriose é uma doença que está cada vez mais presente nos consultórios, de uma maneira geral. Esse diagnóstico tem sido mais conhecido, está sendo mais buscado, mas é uma doença bastante antiga, né? É uma doença que é conhecida há mais de 100 anos, mas, infelizmente, muito pouco divulgada. Quem sabe, a partir dessa década, a gente começa a virar essa chave e diagnosticar cada vez mais. Trata-se de uma inflamação que começa com a menstruação, né, fora da cavidade uterina, né, por uma migração do tecido que deveria existir só e tão somente só dentro do útero. É aquele tecido que a gente menstrua todo mês, ele é descartado, tá? Então, esse tecido, ele é encontrado fora da cavidade uterina, né? Essa é uma doença que acontece em milhões e milhões de mulheres no mundo todo, e é mais presente na vida das nossas mulheres, daqui da nossa região, do que imaginamos, tá? Ela é caracterizada por cólicas menstruais muito, muito acentuadas, tá? Basicamente, ela é uma inflamação crônica, né? Porque desde que a mulher menstrua fora do útero, dentro da cavidade uterina, aquilo dali vai absorver tal, e vai criar fibroses, vai criar cicatrizes nesses locais, né? Uhum. E aí é importante que se faça esse diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico? Quando é que a mulher pode suspeitar que, de repente, quais são os sinais de que ela está com esse problema? Eu daria três sinais de alerta. Tá? Adolescentes que começam a ter menstruações com dores que a menina passa 2, 3 dias com muita dor. É uma dor que limita a ida dela à escola, a brincar com as amigas, né? Então, essa dor é uma dor que não é compatível com uma menstruação normal. A segunda coisa que me chama a atenção, que eu digo que é um sinal de alerta, é uma menstruação excessiva. Uma menstruação em que a mulher menstrua coágulos. A menstruação normal não tem coágulos. E a terceira coisa é uma mulher que tenta engravidar e mesmo não tendo dor, não tendo sangramento com coágulo, ela não consegue. Passa de 2 anos, ela não consegue. Porque a endometriose é uma causa muito comum de infertilidade por conta da obstrução das trompas pela doença. Ok, doutora, neste caso, existe cura para a endometriose? Não podemos falar de cura. Não podemos falar de cura. Porque no momento em que a gente erradica todo o tecido endometrial, a gente também está matando o útero. Então, isso daí não, né? Dizia-se há 2 décadas que a cura vinha com a menopausa. Mas isso já não é mais verdade. Eu não sei se seus ouvintes sabem, mas as doenças, elas mudam também com o passar dos tempos. Ela muda conforme a condição de saúde daquela população. Ela muda o padrão, ela se altera, ela fica mais agressiva ou não, tá? Então, assim, é uma surpresa para nós, de uns anos para cá, quantos casos a gente tem operado de mulheres já menopausadas de muito tempo. Eu já flagrei pacientes com 64 anos, né, que eu vou operar uma lesão de ovário e é endometriose em atividade. Isso não existia no passado, né? Mesmo assim, é claro que nós estamos
bem mais modernos e mais aptos a diagnosticar, seja um patologista, nas peças de biópsia, né? Seja os ultrassonografistas, eles estão mais atentos para essas lesões, para distinguir essas lesões. Mas eu nunca vi mulheres tão longevas com a doença em atividade. Uhum. Doutora, para quem ligou o rádio agora, nós estamos conversando com a doutora Yolanda Matias, que ela é ginecologista e ginecologista oncológica, falando sobre a endometriose. Agora, doutora, vem uma pergunta aqui da Renata, ela é da Bela Vista, se a endometriose se assemelha ao mioma, ou qual a diferença da endometriose e os miomas? Não, são doenças completamente diferentes. Completamente diferentes. Miomas, eles são tão comuns, eu digo às minhas pacientes, que miomas são tão comuns para o útero como sinal na pele. Então, assim, mioma não é considerado doença, é um achado uterino. Agora, ele pode ter, se presente, protundindo, digamos, a cavidade uterina. Se ele cresce na direção da cavidade e não para fora do útero, né, na direção do abdômen, ele causa sangramentos muito importantes. A única semelhança diagnóstica que tem um com o outro é o sangramento excessivo e com coágulos. Se o mioma crescer para a cavidade uterina, incomodando o endométrio, tá? Ele se confunde com a adenomiose, que também causa muito sangramento e que faz parte da endometriose. É a única semelhança que essas doenças têm. Entendi. Doutora, a endometriose, ela pode, por exemplo, atrapalhar que uma mulher engravide? Ou para a mulher que já está grávida, a endometriose é um fator de risco? Olha só, interessante, muito interessante essa pergunta, porque sempre a gente, é muito conhecido a endometriose como um fator de infertilidade, porque ela entope as trompas, e com isso a mulher não consegue engravidar espontaneamente, ok? Então sim, ela interfere na gravidez. Agora, durante a gravidez, ela fica estática, ela fica quietinha, porque o hormônio que interfere na gravidez, o hormônio que sustenta a gravidez, tá? Em alta, ele diminui o outro hormônio que alimenta a endometriose. Então ela fica numa fase, digamos que quietinha, assintomática. Porém, ela é muito causa de abortamento. Ok? Ela é muito causa de falta de implantação. Então ela dificulta, sim, a gravidez, né? Mas assim, durante, ela tem essa questão por isso que essa mulher realmente ela tem que ser acompanhada. Eu digo sempre que por uma equipe multidisciplinar é frequente a gente precisar mandar para o fertileuta, o esterileuta, né? Exatamente para a gente, em conjunto, verificar quais são as possibilidades, né, dela. É uma mulher que tem que fazer uma FIV, né, uma fertilização in vitro, é uma mulher que tem que fazer captação de óvulos precoce, né? Então, assim, a gente hoje tem que pensar em conjunto, né, para que essa mulher consiga engravidar no final das contas, tá? Entendi. Então a gente falou sobre diagnóstico, a senhora também já disse que não dá para se falar em cura, mas sim em tratamento. Aí eu pergunto, uma vez diagnosticado o problema, como deve ser esse tratamento, como a mulher deve buscar ajuda do médico? Com relação ao tratamento, qual a recomendação, doutora? Então vamos lá. O tratamento é um conjunto de medidas. Porque é uma doença hormônio dependente. E esse hormônio, ele está presente, ele faz parte, é o principal hormônio da mulher. Ele é produzido pelo ovário, majoritariamente, mas não só, ele é produzido também pelo tecido adiposo. Então, quanto mais fora do peso, quanto mais com excesso de peso a mulher tenha, pior é a endometriose, mais agressiva a endometriose. Então, faz parte um conjunto de medidas que inclui, né, o controle do peso, atividade física, cirurgias
para corrigir, né? Onde está aderido, onde está, para deixar essa pelvis anatomicamente funcionando. Então, tem mulher que precisa de uma cirurgia, tem mulher que precisa de mais de 2 cirurgias, que são etapas. Cada caso é um caso, e cada caso deve ser avaliado individualmente. Uhum. Tem o tratamento hormonal, que tem o momento de se fazer o tratamento hormonal, né? Sim, a gente sim. precisa avaliar se essa mulher precisa captar óvulo logo, que é para ela não perder a possibilidade de ser mãe. Uhum. Ok? Então, assim, tem um conjunto. Então, realmente, os melhores prognósticos, na minha prática, e que coincide com a literatura, evidentemente, é quando a gente consegue diagnosticar na moça, na adolescente. Muito difícil quando a gente vai diagnosticar só na mulher aos 40 anos, né? Porque a gente tem caminhos, muitas vezes, sem volta. Tem um ovário que está muito danificado, e é um risco para a saúde dela. Tem uma trompa que está extremamente danificada, é um risco para a saúde dela, tá? E aí vai. Numa gravidez, ela vai ter que pegar óvulo de doadora, né? Então, assim, quanto mais cedo, melhores as chances, menos prejuízo essa mulher vai ter, causados pela endometriose. Marina de Xande Alegria pergunta exatamente com relação à idade. Tem uma idade específica onde a mulher está mais propensa, ou tanto faz ser um adolescente ou na terceira idade para esse problema surgir, doutora? Não, querida. As mulheres com endometriose, uma vez tendo, a endometriose começa a dar sinais lá na adolescência. Quando se está usando anticoncepcional, ela fica quieta, ela fica estática, ela fica estável. A mulher sem anticoncepcional, a doença volta a mostrar sinais e vai piorando. Mas, no geral, a gente olha lá para o início da adolescência, lá quando a menina, a adolescente, começou a menstruar, e nota que ela já tinha cólicas horríveis. Tá? E aí, o que se tem é que suspeitar. Sim, né? sim. Uma vez sendo portadora, é portadora. Agora, assim, o grau da doença é que vai variar muito de mulher para mulher. Então, a gente encontra mulheres aos 30 anos que tem muito pouca doença, mas que procura a gente porque é infértil e que pode ser que tenha doença, para uma investigação. Tem mulheres que procuram porque deixaram de tomar anticoncepcional e está tentando gravidez há 3 anos, mas que vem com muita cólica. E aí, quando a gente olha, são essas adolescentes que não foram diagnosticadas lá atrás. Sim, né? Sim. Assim, não tem uma idade específica. Não tem uma idade específica. Tem que o médico suspeitar baseado no comportamento dessa menstruação, dessa moça, dessa menina, dessa mulher. Entendi. Para finalizar, doutora, aquelas mulheres que estão nos ouvindo agora, ficou interessada em saber mais sobre este assunto, ou na verdade já tem esses sintomas, como ela ter uma consulta mais detalhada com a senhora, onde a senhora atende, como encontrá-la? Bom, eu atendo exclusivamente no Hospital Santa Joana, né? Lá nós temos uma equipe completa que dá atenção. Eu faço oncoginecologia, né? E nós temos uma equipe, né, toda voltada para esse público, né? Então nós temos psicólogo, psiquiatra, nutricionista, urologista, coloproctologista, temos as ginecologistas todas voltadas, fertileuta, né? Então, esse público hoje ele tem que ser pensado de uma forma diferente, porque muitas vezes a mulher chega com pouco tempo para fazer as coisas, com pouco tempo, porque quer engravidar, mas já está com 40 anos, já está com o ovário esgotado, que a doença inflama muito o ovário, e a gente tem pouco tempo para se organizar, então tem que mobilizar. Então a gente consegue mobilizar num circuito diferente essas mulheres.
Muito importante. Então, tá dado o recado aí, nós queremos agradecer a sua participação com a gente. Um ótimo dia para a senhora e até a próxima. Faltou a gente falar de alguma coisa, doutora? Não, só um abraço e assim, eu acredito muito no autoconhecimento. Então a mulher sabe quando tem um ciclo menstrual normal e quando não tem, né? Então procure seu ginecologista, né? E pensem juntos nessa possibilidade da doença, que só assim a gente consegue reduzir os danos que ela causa. Muito bom. Um abraço a todos. Doutora, obrigado pela participação. Um ótimo dia para a senhora. Até a próxima. Ótimo dia. Obrigada. Tchau, tchau. Conversamos, portanto, com a doutora Yolanda Matias, ginecologista oncológica, falando sobre a endometriose e a importância do diagnóstico precoce. Agora,